Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, você nos acompanhando pela TV Canção Nova. Estamos com muita satisfação, com muita alegria, começando juntos o programa Pra Ser Feliz. Hoje o tema é muito relevante e eu estou muito feliz de ter você na nossa sintonia, porque pode parecer até brincadeira, mas hoje nós vamos falar de um tema sobre o qual, eu sei que eu sou padre, eu não sou economista, mas um tema sobre o qual a gente precisa refletir. A gente precisa refletir, a gente precisa buscar luzes em Deus para viver bem. Nós vamos falar sobre a vida financeira. Como administrar bem a nossa vida financeira, como superar as crises financeiras, como viver bem essa dimensão. Olha, veja bem, Jesus disse que nós precisávamos ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Nós não podíamos fazer do dinheiro o nosso patrão, o nosso senhor, mas ele tinha que ser o nosso servo, não é? Blaise Pascal dizia isso também no século XV, XVI, mas é inevitável que todos e cada um de nós precisamos nos relacionar com o dinheiro. Todos e cada um de nós precisamos aprender a administrar o que a gente tem, porque veja bem, isso impacta diretamente na qualidade da nossa vida. Por exemplo, você que é pai, que é mãe e que não administra bem o seu dinheiro. Com toda certeza, os seus filhos e toda a sua família vão também pagar por isso, vão arcar com as consequências negativas de uma administração irresponsável. Por exemplo, às vezes as férias que poderiam acontecer podem deixar de acontecer. O benefício que a casa poderia receber, uma alimentação mais balanceada, mais saudável que a sua família poderia receber, mais nutritiva, pode não acontecer por causa de uma má administração. Então a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa rezar sobre isso. Veja bem, no livro 7 Passos para Restaurar Sua Família, eu escrevi o último passo que eu coloquei no livro, para viver bem o processo de restauração familiar, é saber administrar os recursos que Deus nos dá, que a vida nos dá com inteligência. Isso é essencial para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor. E para falar sobre esse assunto, eu quero já trazer o dado de uma pesquisa que pautou aqui a reflexão desse programa, que me chamou muita atenção. Uma pesquisa feita em 2011, final de 2011, começo de 2012, por uma importante revista brasileira, pautada em uma outra revista, um instituto de pesquisa inglês, constatou que mais de 90% dos problemas financeiros, veja bem, mais de 90% dos problemas financeiros, eles não têm raiz matemática. Ou seja, eles não nascem da dificuldade da pessoa fazer conta somente, não. Mas dizia essa pesquisa, apresentada por essa importante revista brasileira, aqui no final de 2011, começo de 2012, que, como o padre disse, se pautou no Instituto Inglês de Pesquisa, mais de 90% dos problemas financeiros têm raiz comportamental. No comportamento e não na questão matemática. Veja bem, isso é muito revelador, porque essa pesquisa também sinalizava que muitas vezes o que está na raiz do problema financeiro não é somente uma inabilidade no planejamento, o que também é relevante, o padre vai falar sobre isso, mas é o comportamento, ou seja, a pessoa acaba gastando demais porque ela não consegue se comportar de maneira equilibrada. Ela é impulsiva. E por ser impulsiva acaba comprando o que não precisa. Por ser impulsiva acaba comprando demais. Ou a pessoa é ansiosa. Eu escrevi um livro sobre ansiedade e com toda sinceridade eu afirmo, e os especialistas sabem disso, que existe uma relação direta também entre a ansiedade, em alguns casos, e o excesso de compras, o excesso de gastos. Então, às vezes, o comportamento ansioso leva a pessoa a gastar o que não tem, a não pensar quando compra, a não avaliar a verdadeira necessidade de comprar aquilo ou não, se aquilo é necessário ou não. Mas veja bem, essa questão, como dizia essa pesquisa, que o padre vai colocar, depois eu vou colocar nas minhas redes sociais, mas eu já sinalizo, ela dizia que 90% dos problemas financeiros têm raiz comportamental também. Por exemplo, quando a pessoa traz uma carência de base,
ou um sentimento de inferioridade e quer provar o próprio valor para os outros, e quer provar que é boa, que é bom, que sabe fazer, que é realizador, que é valoroso, valorosa. Então a pessoa acaba comprando demais, gastando o que não tem, somente para sustentar uma imagem, somente para tentar conseguir ali o respeito, o reconhecimento, a valorização dos outros. Então, em nome da carência, da inferioridade, a pessoa acaba gastando o que não tem, para mostrar o que não é e atingir um respeito que de fato não conquistou. É muito complexo, não é? Uma vez eu vi uma pesquisa também que me chamou muita atenção. Essa pesquisa constatava o seguinte, que a maioria das pessoas gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que sequer conhecem direito, né? É o mecanismo da nossa carência. A gente muitas vezes, inconscientemente, pode cair no risco de que a gente vale pelo que a gente tem, e que as pessoas só vão nos amar se a gente tiver muito, se a gente mostrar que está sempre bem, se a gente tiver as coisas. Às vezes, veja bem, filho, filha, impulsionada por essa carência, você acaba comprando o que você não precisa, se endividando, para tentar ter a estima das pessoas, a atenção, para mostrar que você é bom, para mostrar que você é capaz, mas é um problema comportamental. Então dizia este economista que publicou essa pesquisa, esse estudo dessa instituição chamada Ledbury Research, ele dizia que para, de fato, emendar a vida financeira, você precisa olhar no teu comportamento, o que está fazendo em você, o que está gerando em você do ponto de vista do comportamento, esse exacerbamento nas compras, né? Você está comprando além do que você pode, do que você deve, porque no seu comportamento existem coisas desequilibradas. E olha, sobretudo, me chamou muita atenção também, eu coloquei no livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, uma pesquisa que provava, por exemplo, a entidade dos Estados Unidos, que equivale à OAB aqui no Brasil, né? A Organização dos Advogados do Brasil, e essa entidade que equivale à Organização dos Advogados Americana, constatou que quase 90% dos divórcios que aconteciam lá tinham raiz na questão financeira. Ou seja, tem muito casal que está se separando, ou brigando, ou perdendo a comunhão por causa de disparidade, falta de diálogo, falta de sensatez para administrar, para gerir a questão financeira, para eleger prioridades para os gastos. Veja bem, nós vamos ter que nos relacionar com dinheiro. Eu que sou padre, você que é casado, você que é solteiro, você que é pai, você que é mãe, e a gente precisa aprender a ter um relacionamento saudável com o dinheiro, sem ser dominado pela impulsividade, pela ansiedade, pela carência, pelo consumismo. Veja bem, tem muita gente gastando demais porque é consumista. Às vezes, como o padre dizia, o casamento está com problema porque o esposo tenta economizar e a esposa é consumista, compra o que não precisa, ou vice-versa. Ou também, em um outro oposto, às vezes o esposo é miserável, é avarento, ou a esposa quer viver um pouquinho melhor, ou o esposo quer viver um pouquinho melhor, mas o outro tem um espírito de miséria. Parece que sempre tem que estar sofrendo, comendo mal. Tem que equilibrar, o casal precisa conversar sobre vida financeira. Isso é uma coisa importante. A família precisa conversar sobre vida financeira, sabe? Você que é casado, converse com a tua esposa. Mas olha, não é só ficar falando, a gente está gastando, a gente está gastando, a gente está gastando. Essa pesquisa desse instituto inglês que o padre citou aqui, o nome em inglês, ele constatou o seguinte, que o casal, por exemplo, quando for conversar sobre isso, precisa sentar uma tarde ou um momento e falar sobre isso, ser transparente, sem acusação, sem julgamento, sem jogar na cara os erros do passado, mas olha, ser transparente, é isso que eu penso, é isso que eu vejo, e se ajudar. E não tem uma regra, dizia essa pesquisa, de administração no casamento, tem que ser o homem ou a mulher. O economista dizia que não tem que ser nem o homem nem a mulher, tem que ser quem tem mais talento para isso. Porque tem casais nos quais o homem tem talento para administrar e a mulher tem talento para ser mãe, para gerir outras coisas da família, por exemplo, para trabalhar em questões mais comportamentais, relacionais, como escolas, como uma psicóloga, que às vezes não tem tanto tino administrativo, mas tem um tino humano fantástico, cada um na sua área, né? Um tino relacional fantástico.
Mas o casal precisa conversar, precisa eleger prioridades sem ceder ao consumismo. Gente, nós estamos numa geração altamente consumista. E muitas vezes, filho, filha, você e eu estamos sendo estimulados a pensar inconscientemente que a nossa alegria vai estar ligada ao nosso consumo. Você já percebeu como tem propagandas que diz assim, compra aquele carro, tudo que você precisa para ser feliz. Compra aquele sapato, você precisa daquele tênis, daquela roupa para ser feliz. Opa, claro, tudo isso ajuda, mas a felicidade mora em outro lugar, ela mora na alma. Ela não mora somente na satisfação sensorial de um prazer, como dizia Santo Tomás de Aquino, sabe? Então a gente precisa ceder, aliás, não ceder ao consumismo, entender que a gente não precisa de tudo que mostra na televisão, entender que a gente não precisa de tanta coisa, entender que a gente não tem que criar tanta necessidade. A mídia, o marketing atual, trabalham para fazer eu e você criarmos necessidades. Eu preciso disso lá em casa, eu preciso dessa roupa, eu preciso daquele acessório, eu preciso daquele celular. Calma, você não precisa de tudo que você acha que precisa. Você precisa estar bem com a tua família, você precisa de Deus. E se você administrar com inteligência os seus recursos, o pouco com Deus vai ser muito. E o que Deus está te dando e o que você tem vai render muito mais. Tenha certeza disso. Por favor, não saia daí. O programa está muito bom, vamos rezar sobre isso. No final, eu vou rezar pela vida financeira, abençoar a sua vida financeira, sabe? É um tema que às vezes é meio espinhoso, mas a gente tem que falar. E o padre está aqui para ser padre para você, para tirar suas dúvidas, para abençoar você, abençoar a sua vida financeira e pedir para que Deus te dê força, te dê sabedoria para viver essa dimensão tão necessária da vida. Não saia daí, rapidinho já voltamos com o programa Para Ser Feliz. De volta com o programa Para Ser Feliz, discorrendo sobre um assunto muito importante na nossa vida, como se relacionar bem com os nossos recursos, com a vida financeira. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de assunto e tenho medo, às vezes, quando o nosso discurso religioso fica muito só nas alturas, muito só em coisas espirituais e a gente não fala sobre coisas concretas. Porque, veja bem, que muitas vezes, filho, filha, o que nos faz sofrer não é nem tanto a falta de zelo somente, a displicência com realidades espirituais, mas também a falta de sensatez, às vezes, de sabedoria, para administrar a nossa vida com aquilo que de fato precisa ser valorizado nela. Então nós estamos refletindo sobre isso, vamos rezar, vamos pedir que Deus nos ilumine, nos fortaleça, nos dirija, mas eu quero também colocar alguns critérios muito pé no chão, muito concretos, que nos ajudem a viver isso e nos ajudem a refletir sobre essa realidade. Gente, eu agradeço demais quem participa conosco, o padre já vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas agradeço demais quem envia sua mensagem via o meu Instagram, @padreadrianozandoná, também no meu facebook.com/padreadrianozandoná-oficial, no Twitter, @peadrianozcn, o Instagram da TV Canção Nova. Um abraço a Isabel Neve conosco, sempre mandando a sua mensagem aqui para o nosso programa, a Adri Case de Papanduva, Santa Catarina, a Mari Marques, o José Eustácio, o Adriano Talás, muita gente conosco aqui, enviando a dúvida, enviando a sugestão e olha, enviando o pedido de direção. E eu estou muito feliz de poder receber tantas participações via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, porque para mim é um privilégio ser padre para você. Olha, eu entrei na Canção Nova, fiz toda a minha formação para ser padre para você, para direcionar você, para abençoar você. Então hoje, filho, filha, nós vamos refletir sim, mas não só refletir, nós vamos rezar para que Deus haja também nas nossas finanças, para que Deus abra as portas, destrave as coisas que precisam ser destravadas, desfaça os nós, pela autoridade do nome de Jesus, e nos dê sabedoria e sensatez para administrar os nossos recursos. Veja bem, vou sentar aqui, e já tem gente participando conosco via WhatsApp, enviando os seus áudios, mas eu quero partilhar com você que nesse pequeno livro, 7 Passos para Restaurar a Sua Família, quando eu escrevi esse livro, uma das coisas que Deus me inspirou foi justamente também orientar os casais e as famílias a viverem bem essa dimensão financeira, com diálogo, com planejamento, sabe? São coisas muito importantes. O diálogo em família, o planejamento, eu até fiz a anotação aqui, e a confiança na divina providência. Eu já vou falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero receber
uma participação, um áudio que nos foi enviado via WhatsApp. Padre, a sua bênção. Meu nome é Aparecida. O meu pai, ele me abandonou, eu, a minha mãe e a meu irmão. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu sempre procurei o meu pai, a vida toda, Padre. Quando eu cheguei perto de encontrá-lo, fazia 2 anos que ele havia falecido. Eu tenho 58 anos agora. Eu não consigo esquecer o meu pai. Pai, Padre, alivia meu coração. Quero agradecer aqui a participação dessa irmã, não é? Mesmo não estando dentro do tema, eu acolho com muito carinho, como o padre disse, eu sou padre para você, filha, para você que nos acompanha, para ajudar você diante das suas dores, das suas lutas. Em primeiro lugar, meus sentimentos, filha, por essa perda, viu, Aparecida? E filha, tem coisas que não são simples, né? Mas é sempre possível encontrar um caminho para administrar melhor aquilo que nos faz sofrer, através da oração, através de talvez até um processo terapêutico para você seja muito indicado, uma terapia que te ajude a ressignificar esse fato, porque o fato está aí, ele já aconteceu, é a tua história, a única que você tem. Tem pessoas que têm histórias um pouco menos sofridas, ou outras pessoas têm histórias mais difíceis que a sua. Cada um tem a sua história. Cada um de nós compõe, né, a própria trajetória na vida e lida com as consequências daquilo também que as pessoas que nos precederam escolheram. Mas, filha, vai para frente, não para nisso não. Que isso não seja, com todo respeito ao seu sofrimento, também um empecilho ou até mesmo uma inconsciente desculpa para você estacionar na vida. Não, vai para frente. Seja tudo que o seu pai não conseguiu ser para você, para outras pessoas, para seus familiares. Com Deus você pode recomeçar assim, com muito respeito ao teu sofrimento. O Padre vai rezar por você, mas não para nisso não, tá? Ressignifique isso aí pela força da fé, filho. O Senhor está contigo, tá bom? Gente, estamos conversando sobre esse tema, como administrar bem, como viver bem a vida financeira. Olha, nós como cristãos, nós precisamos confiar na divina providência. Você sabe o que é divina providência? Você pode mandar para mim pelo meu Twitter, @padre, pelo meu Instagram, aliás, @padre Adriano Zandoná. O que é divina providência para você? É um termo que a gente fala muito no universo cristão, divina providência. Divina providência, o padre vai ler no final uma passagem bíblica que corrobora isso, é essa sabedoria de Deus, esse cuidado de Deus que rege todas as coisas. Quem se confia a Deus, quem se confia aos cuidados da sua providência, um Deus que é providente, que age de maneira precedente, providenciando o que a gente precisa, nunca é desamparado. Quem confia na providência de Deus, quem confia na graça de Deus, nunca é desamparado. A providência é o cuidado de Deus que cuida de nós, é a sabedoria divina que rege o curso dos fatos, que tira um bem maior de tudo. É Deus vivo agindo, administrando as coisas, tirando consequências positivas até daquilo que foi mal, não é? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja bem, providência divina, confiança na providência divina, não pode nos induzir a uma letargia, não pode nos levar a um comodismo. Porque tem gente, tem casais, tem famílias que às vezes com muita fé acreditam que viver a providência é viver uma vida sem planejamento, é viver uma vida de qualquer jeito, alto lá. Para viver bem a vida financeira, você, eu, cada um de nós precisamos de planejamento. Você já parou para se perguntar como você quer estar daqui a 3 meses, financeiramente? O que você quer ter, o que você quer poder dar para a tua família? Como você quer estar daqui a 1 ano, daqui 5 anos? Olha, veja bem, filho, você não pode deixar a vida te levar, não. É preciso planejar. É preciso planejar. Por isso que eu disse que é importantíssimo para a família aprender a conseguir superar as crises financeiras,
a família precisa conversar, diálogo, sobretudo esposa a esposa, sobretudo quem lidera a família, o avô, a avó, quem está à frente ali da casa, precisa conversar e eleger prioridades. E aí, a partir dessas prioridades, planejar. Ai, padre, eu rezo tanto para me abençoar, para Deus me abençoar, para eu conseguir comprar aquele carro. Deus já está te abençoando, mas você está se planejando para isso? Você está elegendo prioridades? Eu me recordo, sendo mais exato, perdão, na adolescência, né, eu já não era mais tão criança, que ele me dizia assim, ai, padre Adriano não, na época eu não era padre, Adriano, eu vejo que eu não consigo juntar um dinheiro para fazer aquela viagem, e eu consegui fazer uma época naquela viagem. Aí eu era muito amigo desse rapaz, desse adolescente ali comigo, eu falei, olha, você não consegue, mas você está gastando todo o seu dinheiro na época, né, em jogos de videogame, em peças de bicicleta. Você fez uma escolha. Eu fiz a escolha de não comprar jogo de videogame, de comprar menos pipa, que na época a gente gostava, de comprar menos coisas, peças de bicicleta, mas eu juntei esse dinheiro para fazer aquela viagem no final do ano. E eu consegui viajar com um outro amigo meu e ele não conseguiu. Na adolescência já, sabe? Um insight que eu tive ali. Então não adianta só você pedir para que Deus te abençoe. Filho, você tem dúvida que Deus quer te abençoar? Eu não tenho. Você tem dúvida, filha, que independente da sua realidade, Deus te quer feliz? Eu não tenho dúvida. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Do jeito que você está, aliás. Ele te quer feliz. Mas você precisa aprender a melhorar a sua vida naquilo que você pode fazer. Sabe? Não adianta pedir para Deus se você não planeja. Não adianta pedir para Deus se você não elege prioridades. Como eu disse àquele meu amigo, ele queria viajar, mas não queria deixar de comprar peças de bicicleta, não queria deixar de comprar jogos de videogame, ainda como um adolescente, eu estou usando a analogia, né? E depois ele não conseguiu abraçar o mundo, fazer todas as coisas, né, como a gente diz. É preciso ter prioridade. Prioridade. Eleja prioridades e se planeje. Converse com a sua esposa, até com os filhos juntos. É importante para os filhos serem inseridos ali já numa cultura de empreendedorismo, numa cultura de sensatez financeira. Converse com os filhos. Por exemplo, você tem 2 filhos ou 2 filhas, que seja um casal. Sente lá, você, sua esposa, ou você, o seu filho, a sua filha, e converse com eles. Olha, vamos para a praia em dezembro, por exemplo, você que mora longe do litoral, né? É comum as famílias irem para a praia. Vamos para a praia? Vamos sim, pai. Vocês querem ir? Sim, pai, nós queremos. Então, o que nós vamos ter que economizar? O que nós vamos ter que cortar juntos para poder ir para a praia em dezembro ou em janeiro? Ai, pai, eu vou deixar de gastar com essa lanchonete uma vez por semana. A outra filha, pai, eu vou deixar de comprar tal coisa. A família vai crescendo junto, em comunhão, em diálogo e também nesse sacrifício com uma meta. Gente, nós vivemos numa cultura que as pessoas só querem prazer imediato, só querem tudo na mão, só querem coisas fáceis, sem esforço, sem sacrifício. Não está certo não é por aí. Converse com seus filhos, use a crise financeira de hoje como uma oportunidade de comunhão, de amor, de crescimento familiar, toda a família junta. Converse mais uma vez com seus filhos, com a sua esposa. Nós queremos fazer aquela viagem em janeiro? Queremos. Então, vamos poupar juntos. Cada um faz a sua oferta. Até o filho de 5, 6, 10 anos, ele cresce com essa cultura, se sentindo parte ali, sabe? E sentindo que ele é importante, que ele também fez algo para que a família pudesse ter depois um benefício, um sacrifício com sentido, com significado. Isso educa as crianças, isso forma. Mas é preciso eleger prioridade, dialogar e planejar. O que eu quero fazer no ano que vem? O que eu quero fazer nas próximas férias? Como eu quero estar daqui a 2 anos? Eu quero trocar de carro, então eu preciso poupar agora. Eu preciso já pensar como que eu vou vender esse carro, como que eu vou comprar o outro. Eu preciso planejar se comprando esse carro e pagando esse tanto de juro vai compensar, se eu não vou depois entrar em dívidas e me complicar. Enfim, são coisas que todos nós precisamos pensar. Mas guarde isso no teu coração. Eleja prioridades, dialogue em família e se planeje, porque a providência de Deus nunca vai te abandonar. Mas você, filho, filha, precisa fazer a sua parte, obviamente. Como eu disse,
o último passo do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família versa sobre a administração dos recursos com inteligência. E eu vou falar sobre isso agora, mas antes disso, vou me sentar aqui para acolher com muitíssimo carinho quem está conosco pelas redes sociais. E que maravilha, gente, tanta gente conosco fazendo acontecer aqui esse momento singular que é o programa Para Ser Feliz. Olha só, a Natália está conosco dizendo: Padre, tenho vivido grandes provações na vida financeira, estou gostando muito do conteúdo do programa. Também o Joaquim Joca: Padre, sempre assisto o programa. Ainda a Maria da Penha conosco, o Fernando Melo, também a Patrícia de Belo Horizonte, sempre acompanhando o nosso programa. Muita gente querida que faz acontecer o nosso programa. Agradeço também todos que enviam um WhatsApp para nós. Sabe, mesmo quando o padre não responde, saiba que você é muito bem-vindo nesse espaço. Sua mensagem, seu pedido de oração é levado a sério. O padre reza por você, nós rezamos por você e é uma satisfação poder contar com a sua presença, com a sua participação aqui. Como o padre disse, quero então citar esses pontos específicos que estão aqui na página, a partir da página 170 do livro 7 Passos para Restaurar Sua Família. Veja bem, primeiro ponto, importantíssimo para que a administração em família funcione, dê certo, para que os recursos sejam administrados com inteligência. Página 170 aqui, do livro 7 Passos para Restaurar Sua Família. Para que pessoas trabalhem e vivam juntas e o seu casamento, a família dê certo, elas precisam criar um orçamento cuidadosamente planejado. Olha só, mais uma vez o planejamento. Feito pelo marido, pela esposa e depois seguirem o seu orçamento com cuidado. E veja bem, esse planejamento não pode ser assim: eu senti no coração. Como a gente falava antigamente na renovação carismática, né? Eu senti que a gente tem que fazer isso. Esse planejamento precisa ser racional. Deus age também através da razão. Então pega lá a calculadora, calcule os juros da dívida, calcule o que vocês têm de recurso, faça o orçamento junto, porque aquilo que, como diz o ditado, combinado não é caro, né? Aquilo que foi acordado junto, entre o esposo e a esposa, entre a família, sabe, isso depois vai ter um sentido todo mundo fazer um sacrifício nessa direção. E eu me recordo, uma vez que eu estive em missão nos Estados Unidos, me chamou muita atenção que um amigo meu matriculou suas crianças numa escola ali perto da sua casa, e a escola tinha uma pedagogia de fazer sempre a criança levar o dinheiro da mensalidade lá para a escola. A escola não recebia dos pais, era proibido. Por quê? Porque a escola tinha essa consciência de que ela queria formar na criança essa intimidade com o dinheiro, essa questão do planejamento, do saber quanto custa ali a mensalidade que ela pagava, saber quanto custa por mês no orçamento familiar. Que bonito! A criança já vai ensinando a planejar e vai se sentindo parte ali, né, de todo aquele orçamento. Isso é importante. Segundo ponto importante para que a gente administre nossos recursos com inteligência e viva melhor, curando a vida financeira, vivendo com mais sobriedade e menos insensatez, menos impulsividade, menos consumismo, ser econômico. Resista ao impulso de comprar tudo que você tem vontade. Muitas vezes, o que você tem vontade momentaneamente de comprar não é necessário. Gente, isso é fato. O marketing trabalha para atiçar os nossos desejos. Tem uma marca muito famosa de sanduíches, por exemplo, que eu vi um dia um estudo de marketing, aliás, que falava das cores. As cores daquele sanduíche representado ali naquela foto, elas agem diretamente no nosso inconsciente e despertam até sabores, até aromas, você acredita? A cor, a foto. Você já viu comida feia em foto de restaurante? Nunca, né? Aquele hambúrguer apetitoso, meu Deus, parece até que emagrece, de tão bonito que é, mas é o contrário. Se comida com gordura emagrecer, mas é o contrário, né, gente? Mas o marketing trabalha ali para fazer você acreditar que você às vezes precisa do que você não precisa.
Claro, quando você está com vontade de comer alguma coisa, coma. Você está precisando comprar alguma coisa, compre. Mas às vezes o marketing trabalha para atiçar o seu desejo, os seus sentidos, para fazer você sentir uma fome que às vezes você não tem naquele momento. Como eu falava, da cor da foto ali representada naquela marca de sanduíche, da disposição do hambúrguer, das fritas ali na foto, que vai mexendo com os seus sentidos, que vai despertando aquela vontade de comer. Sabe, os nossos cinegrafistas estão com água na boca, que só de eu estar falando do sanduíche que eles estão imaginando. Mas olha, o marketing trabalha para fazer você ser consumista, mas você tem que resistir. Filho, filha, não compre o que você não precisa. Não seja refém da impulsividade. Porque, veja bem, você deixa de realizar alguns sonhos e deixa de fazer bem para a sua família quando você se torna consumista impulsivo. Você deixa de dar um passeio para o seu filho. Você deixa de pagar um curso de inglês para o seu filho porque você está gastando com bobeira, sabe? Eleja prioridades. Terceiro ponto, defina os gastos de cada mês com antecedência, aliás, utilizando o critério das prioridades. Já falei um pouquinho sobre isso. É claro que nem sempre dá para a gente prever tudo, porque às vezes um filho fica doente, às vezes você fica doente. E olha, esses dias eu fiquei doente, eu gastei uma receita que o médico passou ali, uma quantia exorbitante, porque eu tive uma infecção, precisei comprar remédios. Você já passou por isso? Sobretudo você que é pai e mãe, não é? Quando você tem que comprar remédios ali para o seu filho. Tem coisas que não dá para prever. Mas tente ter uma planilha de gastos para cada mês. E vá com organização, selecionando o critério das prioridades. Isso é prioridade? Não. Então eu posso deixar para depois. Isso é prioridade? É. Então eu vou comprar, eu vou investir nisso. Quarto ponto, é sempre saudável. Eu sei também que nem sempre é possível, viu, filho, filha? Mas é sempre saudável reservar alguma quantia para imprevistos. Muitas vezes a gente se endivida demais porque a gente não reserva quantia para imprevistos e vem um imprevisto, aí você entra no limite do cartão, do cheque especial e vai pagando e se enrolando. Então tente ter uma quantia para imprevistos, mesmo que você não seja rico, abastado, mas se programe ali com o mínimo, isso vai te ajudar muito. Quinto, evite assumir dívidas por prazos muito longos. Olha, eu quero deixar bem claro que esses pontos aqui o padre tirou de pesquisas, viu, de economistas, porque rezando para compor esse livro para ajudar a família, eu fui sendo convencido por Deus que esse assunto é importante, porque tem muita família, sabe, vivendo problema sério por ausência de sensatez e sabedoria para administrar os recursos, e depois ainda reclama de Deus, sabe? Então, isso aqui é fruto de pesquisa, de situações econômicas concretas. Então, os economistas dizem, é o quinto ponto aqui que eu coloquei, para ajudar a família a viver uma administração familiar mais sensata, financeira, não assuma dívidas por prazos muito longos, porque pode ser perigoso contar demasiadamente com dinheiro que você ainda não tem, que você ainda não recebeu, já comprometer essa renda, né? Porque você não pode prever o futuro, se você vai ser desempregado. Então, claro, às vezes você vai ter que financiar uma coisa ou outra, mas o critério da funcionalidade do à vista é sempre bem-vindo, né, gente? Segundo os economistas. Sexto ponto, sexta dica, guardem parte do que recebem, mesmo que comecem poupando em torno de 5% da renda, o hábito de poupar, o hábito de ensinar as crianças a salvarem algum dinheiro, isso é muito importante, é pedagógico. E sétimo ponto, vivemos em uma sociedade que se deleita em ostentar, mostrando acima do que realmente possui. Não caia nas armadilhas da ostentação. Lute para viver modestamente, no vestir, tudo aquilo que você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Oita dica, a família precisa traçar metas juntas, do ponto de vista financeiro, como eu falei, de uma férias, uma viagem às vezes para o exterior, alguma coisa que vocês precisam fazer, uma reforma na casa, troca de um carro, ainda que seja um passeio ali mais perto, mas é preciso traçar metas junto. E a nona dica, para que a família administre os recursos financeiros com inteligência, cada vez que se sentarem juntos para atualizar o orçamento ou quando forem conversar por qualquer situação relacionada ao orçamento, sejam respeitosos uns com os outros, utilizem um tom de voz calmo e rezem antes de qualquer planejamento. Claro, eu não estou dizendo, aliás, que tudo depende de nós, que tudo depende somente do nosso esforço, só do teu planejamento. Não, muito depende de Deus e Ele vai te surpreender. Deus é fiel. Diz a palavra
palavra do Senhor na carta aos Colossenses, que Deus pode nos dar superabundantemente tudo aquilo que a gente precisa e infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Deus pode surpreender você, filho, filha, com a providência dele que é abundante, que é infinita. Ele pode. Ele pode abrir portas onde não existem nenhuma porta aberta hoje. Ele pode abrir um caminho onde hoje só existe um muro fechado. Ele pode fazer a água jorrar no deserto, o oásis aparecer no deserto, na sequidão. Ele pode providenciar para você o que hoje você não tem. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ser inteligentes, ser sábios. Usar a massa cinzenta que o Senhor nos deu para viver melhor. Isso é importante. Então, agora, o padre vai para um brevíssimo intervalo e nós vamos voltar já rezando juntos. Eu quero rezar por você, abençoar a sua vida financeira. Se você tiver os boletos, se você tiver as hipotecas, traga tudo aí, deixe diante da televisão, do rádio, do computador, do celular. O padre vai abençoar tudo isso, sabe? Também carteira de trabalho, apresente tudo isso. E no final também o padre vai fazer uma oração. E eu indico também o blog de um irmão de comunidade chamado Danilo Gesualdo, um missionário da Canção Nova chamado Danilo Gesualdo, que se chama Livres de Todo Mal. O Danilo compôs uma oração pela vida financeira poderosa, muito boa também. Acesse aí pela internet, Livres de Todo Mal, Danilo Gesualdo, e faça essa oração. Eu não vou fazer aqui, que ela é muito grande, mas é forte, é poderosa, oração pela vida financeira. Eu hiperindico essa oração composta pelo Danilo, e ele também tem um livro chamado Livres de Todo Mal, um livro muito bom, que você pode adquirir também pelo loja.cançãonova.com, assim como todos os meus livros, o livro 7 Passos para Restaurar Sua Família, que o padre leu aqui, os outros materiais meus de evangelização, bem como todos os outros materiais da Canção Nova, loja.cançãonova.com ou 0 Operadora 12 31 86 26 00, ainda nas livrarias da Canção Nova espalhadas pelo Brasil ou na melhor livraria aí da sua região. Brevíssimo intervalo, já nos encontramos aqui para rezar juntos. Estamos de volta, esse é o programa Para Ser Feliz e olha, eu estou feliz, viu? Estou feliz por estar com você, isso mesmo, acreditando que o nosso Deus é maravilhoso, gente. A providência de Deus sempre nos surpreende quando nós confiamos nele. Claro que temos que fazer a nossa parte em tudo, aquilo que nos circunda, ser maduros, honestos, inteligentes, mas acreditar no Senhor. Deus é mais, Deus é nosso Pai. Quero chamar aqui agora um áudio também, um pedido de oração, para depois nós já rezarmos com a palavra e concluirmos esse momento forte de oração pela vida financeira. Boa noite, Padre. É um prazer falar com você. Me chamo Juliette. Ouço você sempre, todos os dias, e gostaria muito, Padre, que você orasse por mim. Preciso muito de oração e tenho muita fé em Deus e estou grávida. Estou passando por um momento muito difícil. Tive os problemas da minha gestação, no começo da minha gravidez, mas eu creio que Deus está no comando e Deus sempre passa na frente de todos. Eu tenho muita fé, Padre, e creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Padre, estou muito ansiosa, mas Deus está comigo. Fique com Deus. Amém. Juliette, obrigado pela sua oração, seu pedido de oração, aliás, pela sua participação. Deus abençoe você e sua gravidez, né, que dê tudo certo. Obrigado mesmo. E olha, eu quero ler essa passagem, então, que vai nos ajudar a rezar diante dessa dinâmica linda que nós propomos aqui hoje. Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Veja bem, essa passagem nos ajuda a entender que Deus cuida de nós, nos ajuda a viver a dinâmica da sua providência. Mas como o padre disse, providência não é displicência, não é viver sem planejamento, viver irresponsavelmente e depois achar que Deus vai resolver tudo por nós. Mas, mesmo fazendo a nossa parte, nós temos que confiar, porque tem coisas que Ele pode fazer e Ele faz, porque Ele é Pai. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer, quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa.
Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, com que vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando essas coisas. Vosso Pai que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6, do 25 ao 34. Gente, eu particularmente me identifico muito com essa palavra, porque essa palavra nos ensina a entender que nós não estamos sozinhos. Jesus disse, olha para os lírios do campo, nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um deles. Olha para os pássaros do céu, o Pai cuida desses pássaros e cuida de você também. Deus cuida de você, filho, filha. Você que está endividado, você que está desempregado, você que está sofrendo, que não tem recurso para comprar comida, para pagar a escola do seu filho, para pagar a consulta, a cirurgia da sua mãe, da sua esposa. Ajoelhe agora aí onde você está, eu desafio você, com todo o respeito do meu coração, de pai, de pastor, de padre. Ajoelhe e clame a Deus, fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua providência agindo nesta situação. Reze agora. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe. Se não, aí no teu coração. Você está trabalhando, tira um tempinho, vai lá no banheiro, faz uma oração. Sabe? No escritório ali. Pede a Deus a intervenção dele, porque Deus cuida de você. Sabe? Deus cuida de você na situação, filha, que você está vivendo. Deus está cuidando de você. Você vale mais do que os pássaros, do que os pardais. Deus pode te dar mais do que aos lírios do campo. Ele pode cuidar de você nas suas necessidades concretas de dinheiro, de tanta coisa. Mas você precisa, como disse o versículo 31 que nós lemos, colocá-lo em primeiro lugar na tua vida, porque tudo mais assim vai te ser dado em acréscimo. Coloque Deus em primeiro lugar, priorize Deus, obedeça a Deus. E Ele vai cuidar de você em tudo. Não vai faltar o essencial, não vai. Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma saída. Mas não adianta só esperar nele e achar que isso é uma coisa mágica também. Como o padre disse ao longo do programa inteiro, administre o que Ele te dá com sabedoria, com planejamento, com eleição de prioridades, com oração, com busca de discernimento em Deus do que você realmente necessita e do que você não necessita. Busque o discernimento através da oração para entender onde você precisa aplicar os seus valores. Busque o diálogo em família, busque planejar em família, envolver sua esposa, os seus filhos. No exercício do orçamento, na concretização, na construção do orçamento familiar. Mas confie em Deus, você não está sozinho. Ele pode te dar um emprego novo, sim. Vá, estude, se capacite, procure, mas confie em Deus, porque não depende só de você. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas, não. Você tem Pai, é Deus, você não é órfã. Ele sabe essa conta que você tem que pagar nesse mês e você não tem dinheiro. Mas Ele está com você, Ele pode abrir portas, Ele pode te ajudar. Confia, reza agora. E eu quero concluir fazendo essa oração do 7º passo aqui sobre a vida financeira que está no livro que o padre leu. Senhor, após concluir esses passos, clamamos a Ti a graça de, sinceramente, viver a dinâmica da restauração familiar. Que nós não desistamos da nossa família,
Dá-nos coragem para que nós lutemos sempre pelos nossos. Renova a nossa fé, Senhor, e faz-nos não estacionar em nossos medos, decepções, mágoas, feridas. Queremos ir adiante, Senhor. Queremos lutar pela restauração dos nossos lares, independente das feridas, das cicatrizes. Capacita-nos a viver o amor e renova-nos em nossos propósitos e disposições, Senhor. Queremos ser teus instrumentos na nossa casa. Senhor, liberta e transforma os nossos familiares e dai-nos sabedoria, sensatez, para de fato administrarmos os recursos que o Senhor nos dá com inteligência. Que não sejamos impulsivos, compulsivos, ansiosos, consumistas, mas que sejamos sóbrios e modestos. E que o dinheiro seja o nosso servo, Senhor, não o nosso patrão. Dá-nos um coração generoso e que nós sejamos caridosos também com os recursos que o Senhor nos deu. Abençoa-nos hoje e sempre, dando-nos a sabedoria do Teu Espírito. Amém. Senhor, eu te apresento agora todos os nossos irmãos e irmãs que participaram via WhatsApp, via Instagram, via rede social, telefone. Peço que o Senhor os abençoe nesse momento. Peço, Jesus, que o Senhor abençoe essa família que nos acompanha. Senhor, providencie um emprego para essa minha irmã desempregada, para esse meu irmão. Senhor, abre as portas da vida financeira desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família. Desata os nós financeiros na vida dessa pessoa. Quebra as maldições na vida financeira. Em Teu nome, Jesus, dê a ele, a ela sabedoria, sensatez, pé no chão, sobriedade para ele administrar os recursos, o dinheiro com inteligência. Que ele não seja consumista, dominado pelo dinheiro, mas que ele saiba perceber as reais necessidades e investir nisso. Senhor, abençoa os recursos dessa família, para que eles consigam reformar essa casa, mudar de carro, fazer essa viagem. Abençoa essa pessoa para que consiga pagar a hipoteca dessa casa. Abençoa essa pessoa que está pagando um juro, Senhor, exorbitante desse apartamento, para que ele consiga quitar, ela consiga quitar esse apartamento. Senhor, abençoa essa pessoa que está dominada pelas dívidas, que ela se liberte disso. Abençoa, Senhor, esses irmãos que precisam também de prosperidade na sua vida financeira. Dê a este irmão, a esta irmã, sabedoria, Senhor. Clareza para ele perceber onde ele precisa administrar esses recursos. Senhor, eu te apresento agora as pessoas que estão passando fome, que estão desempregadas, que precisam, Senhor, de uma intervenção. Multiplica, Senhor, os recursos deste filho, desta filha. Multiplica, Senhor, como o Senhor multiplicou na casa da viúva que alimentou Elias, a farinha no pão, o óleo, farinha, aliás, na cozinha, o óleo para que o pão fosse feito, para que o alimento não faltasse. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Providencia o essencial. Providencia, Senhor, o que essa família precisa. Providencia, Senhor, o que essa pessoa precisa para pagar a sua faculdade, o seu curso, o seu plano de saúde, para pagar esse tratamento de saúde, Senhor. Providencia essa quantia para que essa pessoa saúde essa dívida e pague esse tratamento de saúde até o fim, Jesus. Providencia o dinheiro para que essa pessoa faça essa cirurgia, pague esse carro. Senhor, liberta essa família da maldição na área financeira. Liberta das dívidas, essa pessoa que tem vivido para pagar juros. Liberta, Senhor, e abençoa a nossa vida financeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, filho, filha, tua família, tuas metas, teus bens, tua vida financeira. E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria ter estado com você falando sobre um tema tão importante. Seja inteligente, busque sabedoria em Deus e tenha certeza, Ele não vai deixar faltar nada, mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.